com o que as pessoas pensam e dizem a nosso respeito. E até certo ponto isso é importante. Não estou nem aí o que os outros pensam de mim, não estou nem aí o que dizem a meu respeito. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado. Porque a nuvem de testemunhas, se cair, nós também respondemos, se for responsabilidade nossa, se for mau testemunho nosso. Então essa conversa de que ninguém tem nada a ver com a nossa vida é uma conversa hedonista, carnal, egoísta, egocêntrica, individualista. E a igreja é um corpo, é o corpo de Cristo na terra. E um corpo não é apenas uma parte, não é apenas um membro, um órgão, é o ajuntamento de todos os membros. Se você corta um dedo, você continua vivo, mas aquele dedo que cortou e ficou de fora, morre. Nós precisamos estar inseridos. Por isso Hebreus 10, 25 diz: não deixem de congregar, não deixem de cultuar, não deixem de servir, de adorar, não deixem de se conectar como o corpo de Cristo na terra. A Bíblia ainda vai dizer: deixando o pecado e o embaraço. Se já falou do pecado, então o embaraço não está falando de pecado de novo, está falando daquilo que atrapalha eu e você de corrermos livremente a nossa carreira, nosso chamado, nosso propósito. Aquilo que atrapalha eu e você de vivermos a nossa verdadeira identidade em Cristo. Tem gente embaraçado com a identidade de um artista. Eu quero ser igual aquele artista, e vive em função de tentar ser alguém que você nem sabe, que vive frustrado, às vezes à base de remédio ou drogas, para tentar entreter alguém, inclusive você. Tem gente que vive em função de um atleta, em função de um líder, de um cantor cristão, de um pastor, de alguém. Não, eu tenho que ser aquela pessoa. Não, não tem. Você tem que ser você, com a identidade que Deus te deu, com o DNA que Deus te deu, com as características que Deus te deu, porque Ele vai te usar para acessar o que eu não acesso, para fazer o que eu não consigo e para viver de um jeito que eu não posso. Mas é importante o nosso testemunho. O problema é nos importarmos demais e perdermos a nossa identidade, tentando ser o que as pessoas querem e não perguntando para Deus o que Ele quer. Senhor, qual que é o meu propósito? Hoje pela manhã, quando eu fui descer para o culto, eu estava com bastante dor. Essa madrugada foi uma madrugada de guerra, de batalha, acordando toda hora e guerra. E de manhã, quem vem no culto amanhã sabe, aí deu problema na luz, deu problema no microfone. Pensa, guerra. E eu já, desde a madrugada já percebi. Levantei com muita dor nas costas, já está quase um mês. E eu, meu Deus do céu, e orei. Aí o Rogerinho veio falar comigo um negócio de dor. Eu falei: filho, dói aqui em cima se eu ficar sentado no escritório, dói lá embaixo. Não está aquela dor insuportável que eu não posso nem respirar. Eu falei: então eu prefiro sentir a dor, cumprindo o meu propósito e ministrando Cristo que pode me curar, do que sentir a dor encostado num canto achando que as coisas vão acontecer sozinhas. Eu tenho que encarar os desafios da minha vida. Eu tenho que encarar, como Davi fez, leão, urso, se eu quiser ser honrado diante de alguém, quando um gigante se levantar. Quem está entendendo? Então, Davi não é aquele que se importa demais. Ele mata leão e urso sem ninguém ver. No dia que vai diante do gigante, ele é o mesmo que encarou leão e urso. Ou seja, Davi não entra em arena para a plateia ver. Davi enfrenta batalhas no anonimato, no particular, no secreto e também diante de uma multidão. Porque ele entendeu bem a sua identidade em Deus. Como anda a sua e a minha identidade em Deus? Cuidado para não viver se importando demais com o que as pessoas pensam e dizem a seu respeito. E até certo ponto isso é importante, mas não é maior que a nossa identidade definida por quem? Por Deus. Em Atos 9 nós temos um exemplo bem claro disso. Verso 1 diz: enquanto isso, Saulo, motivado pelo chamado que Deus lhe deu. É isso que está escrito? É isso que está escrito? Saulo, motivado pela ânsia de matar quem? Os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Não está escrito que ele orou, não está escrito que ele consultou a Deus, não está escrito que ele buscou a Deus. Está escrito que
ele procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo conhecia Jesus, gente? Saulo conhecia Jesus? Quem acha que Saulo conhecia Jesus, diga amém. Não, por quê? Olha o que diz o versículo seguinte, 5. Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. Olha a resposta de Jesus: sou Jesus, a quem você persegue. Verso 6 diz: agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Saulo é o exemplo clássico de um homem sem viver a sua identidade definida pelo céu, definida por Deus. Por quê? Porque perseguir cristãos nunca foi um chamado de Deus para Paulo. Ainda era Saulo, mas para Paulo. Deus nunca levantou, preparou, deu toda a bagagem que ele tinha para que ele fosse um perseguidor da igreja de Jesus. Aquilo ele fazia buscando agradar os homens. Ele entendia que agradar os líderes religiosos da época, que agradar o sumo sacerdote, que agradar os doutores da lei, os escribas, os fariseus, dentre os quais ele era um homem de destaque. Ele entendia que se ele fizesse um bom serviço para esses homens, ele receberia notoriedade, aplausos, reconhecimento. Ele se sentia valorizado. Irmão, quem nunca gostou de fazer algo para alguém ou em um lugar que valorizam o que você faz? Quem gosta disso, diga amém. E não é pecado. O problema é viver em função disso, quando isso está exatamente na contramão da tua identidade e do teu propósito em Deus. Como assim? É como alguém já disse, um dos maiores perigos da nossa vida é fazermos sucesso naquilo que não importa, naquilo que não fomos chamados para fazer. Sermos bem-sucedidos naquilo que Deus nunca mandou a gente fazer. Eu luto aqui para ser uma bênção, ministrando a palavra, pregando a palavra, pastoreando a igreja. Mas isso não significa que é fácil, que foi fácil ou que eu quis, não. Sabe, quando eu nasci eu percebi que a minha identidade era ser pastor. E aí desde pequeno, não irmãos, eu era corrompido, perturbado, perdido. Eu não sou como várias crianças, e louvado seja Deus por isso, da igreja que crescem, e chega às vezes, eu vejo os pequenininhos perto de mim e vem: pastor, quando crescer também quer ser pastor. Eu não cresci falando que eu quero ser pastor. Na verdade, quando Jesus chamou, eu corri, eu disse: Senhor, eu não tenho condições. Primeiro, Senhor, eu não dou conta nem de mim. Segundo, Senhor, é muita responsabilidade, eu vou ter que responder pelos outros, não estou fora. E terceiro, o Senhor sabe que eu sou tímido pra caramba, vai dar ruim. Mas Jesus foi falando comigo. E você só vai descobrir e fluir na sua identidade, no seu propósito de vida, se você continuar orando. Quem parou de orar, não adianta dizer: eu não sei porque eu não descubro minha identidade em Deus, eu não sei porque eu não descubro meu propósito em Deus, porque você não está em Deus como deveria. Mergulhe em Deus, se relaciona com Ele, trata com Ele dos assuntos mais simples aos mais complexos da sua vida. Permita que Ele seja quem Ele é, alfa e ômega. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim na sua vida, e você vai ver como Ele vai fazer todas as coisas cooperarem para o seu bem, para que você viva o chamado, o decreto e o propósito que Ele deu. Quando nós gostamos de citar Romanos 8, porque sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A gente esquece de ler o final do versículo: daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? De quem está vivendo uma identidade definida por Deus e não pelos homens. Porque na identidade definida por Deus, Paulo não vai ter problema de ficar preso, ele vai pregar dentro da prisão. Mas numa identidade confusa, influenciada pelo mundo, achando que os homens, que a visão dos homens, que o desejo dos homens, que a aprovação dos homens é mais importante do que a identidade que Deus deu,
enquanto ele acha que é mais importante o que os homens dizem, ele persegue quem ele deveria servir. Quem está entendendo até aqui? Então cuidado, não deixe a ânsia de conquistar, de chegar, de ser, de fazer, atrapalhar você de ouvir e crer para então agir. Ouça, mergulha nessa intimidade, deixa realmente aflorar sua identidade dada pelo céu. Chega de viver preocupado demais em ser como as pessoas querem que sejamos. E pelo amor de Deus, deixa eu abrir um parêntese bem grande. Tem gente que para ser estúpido, grosseiro, grosseira, usa, eu não vim ao mundo para agradar os homens. Então você veio só na pele errada, tinha que ser um cavalo. Vive dando coice, patada. É um tal de eu sou autêntico. Não, desculpa. Tem gente que não é autêntica, é estúpida, é ignorante. Ter bom senso é saber dosar o que falar, com quem falar, quando falar e como falar. E eu não estou falando sobre perfeição, eu não sou perfeito, você não é. A gente erra. Mas a gente tem que ter a humildade de reconhecer e dizer, ó, eu errei a mão, ixi, ó. Ontem, irmão, estava aqui, aniversário do Israel, e toda aquela coisa. Chegou na hora de cantar o parabéns, e junta aqui, vai daqui, e o Israel é espoleta, e o Israel chutou o hino, doeu. A hora que o Israel chutou o hino, chutou Israel de volta, na minha frente, e eu aqui abraçado. Quando o Israel chutou o hino chutou Israel, eu tum o hino atrás. Que isso, pastor? Eu sou de verdade, aqui não tem propaganda de margarina. Então quer dizer que o senhor está justificando? Não, eu dei um cutucão nele aqui atrás, tum, do jeito que estava, você está bobo, rapaz? Quem estava aqui perto viu, falei. Você está bobo, chutando seu irmão. Mas ele me chutou. Eu falei, mas ele é criança, você vai chutar ele de volta? Foi tudo reflexo, irmão. Pá. Só a pastora que não bateu em ninguém. Graças a Deus. E depois ela que leva a fama de ser ruim. É que não deu tempo dela ver, graças a Deus. Só que aí depois, falei, doeu? Foi, não papai, foi normal, você me deu um cutucão só. Eu falei, não, tá bom. Porque se eu errei a mão, eu vou te pedir perdão. Porque não adianta eu querer que os meus filhos sejam humildes se eu sou arrogante. Não adianta eu querer que os meus filhos falem a verdade se eu não reconheço a verdade. Não adianta eu querer que os meus filhos sejam ensináveis se eu não dou o braço a torcer, se eu sou bruto. Quem está entendendo? Pare de viver uma falsa identidade em função de um personagem que alguém diz que você tem que ser. Eu e você não fomos criados para ser um personagem. Nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Mas Saulo é um homem útil. Ele é o que eu falei? Útil para os religiosos. Afinal de contas, eles deram um rótulo para ele e ele vestiu. Põe o próximo tópico, por favor. Olha quem é Paulo para os líderes religiosos da época. Paulo era para os líderes religiosos uma máquina de resultado. Me dê cartas para eu prender todos que eu encontrar. Me dê cartas para eu chegar na sinagoga, eles têm que colaborar comigo, eles me falam quem é, eu prendo todo mundo. Quem não quiser ser preso, eu mato. Resolva a parada. Tem gente, irmãos, que nos ama enquanto nós temos algo a oferecer a eles. Para muitas pessoas, eu e você somos uma máquina de resultados. Quando eles não precisam mais do resultado que a gente oferece, eles começam a nos deixar de lado. Só que eu estou aqui para te dizer que nem isso pode mudar a nossa identidade dada pelo céu, por Deus. Porque alguém que desprezou a graça, o favor, a unção, a glória, a virtude, o dom, o chamado que Deus deu a mim e a você, alguém que despreza o nosso servir, essa pessoa lá na frente vai passar necessidade daquilo, ela vai sentir a falta daquilo, porque ela perdeu ao longo do caminho. Ela vai ter que calçar a cara e humildemente procurar voltar à essência, voltar lá atrás onde ela se perdeu. E nós continuamos olhando para Jesus sem mágoa, sem ressentimento, sem desejar o mal de ninguém. Quem está entendendo? O que fizeram comigo e com você não dá um novo nome para nós, não muda a nossa identidade. Uma pessoa, quando é registrada e recebe lá o RG, Registro Geral, aqui no Brasil, ela recebe um número. Se ela for presa, muda o número? Se ela casar, muda o número do RG? Se ela tiver filhos, muda o número?
Se ela se formar, for mais bem graduado do Brasil, muda o número. Se essa pessoa viver vadiando, nunca trabalha, não quiser fazer nada, muda o número. Se divorciar, muda o número. Nada que ela faça muda aquele número. Aquele número é uma identidade, é único. Deus olhou para mim e para você e deu uma identidade. A gente pode sujar essa identidade, a gente pode corromper essa identidade, a gente pode até desprezá-la, mas ela está lá, como aquela dracma perdida. É só decidir, acender a luz, varrer a casa, que a gente vai encontrar, vai voltar a brilhar e vai voltar a honrar o nome santo do Senhor Jesus. Não pare a sua vida porque alguém te tratou como uma máquina de resultados. Não pare de ser quem Deus te criou para ser porque alguém não deu valor. Porque tem gente, irmãos, que a gente tem que sempre entender. A gente nunca é abençoado, tem que sempre, não, tem que entender, tem que entender, tem que entender. Mas quando precisam, a gente tem que servir. Não deixe isso roubar a sua essência. Sua essência foi gerada em Deus. Então, primeiro ponto, quem é Saulo para os líderes religiosos? Uma máquina de resultado. E para quem mais Paulo ou Saulo ainda é alguma coisa? Verso 10, Atos 9, agora verso 10. Eu vou acelerando aqui, até porque essa parte eu já falei um pouquinho dela. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso, chamado como? Saulo. Olha só, ele está o quê? Orando. Um homem sem identidade precisa orar mais do que nunca. Um homem que descobriu que estava vivendo desalinhado do seu propósito precisa orar até que os seus olhos se abram. E quando eu falo homem, eu estou falando do ser humano, eu não estou falando do gênero. Eu não estou falando do sexo masculino ou feminino, eu estou falando do gênero. Pastor, eu tenho dificuldade com a minha identidade ou com o meu propósito de vida. Ore mais, até que Deus lhe responda, ou até que você consiga perceber a resposta dele. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi quem? Muita gente. Tem muita gente falando da nossa identidade, tem muita gente rotulando eu e você, mas não importa o rótulo, a identidade que queiram nos dar, o que queiram dizer a nosso respeito, se nós pararmos tudo e orarmos e ouvirmos a Deus, o que Deus nos criou para ser, quem Deus nos criou para ser, vai prevalecer sobre qualquer rótulo que o mundo tente dar para a gente. Ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo onde? Em Jerusalém. Verso 14 ainda diz: e ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender, quantos que diz aí? Todos que invocam o teu nome. Em outras palavras, Ananias diz assim: Senhor, ir até esse homem é um perigo à minha vida. Mas Deus diz assim: ô Ananias, seguinte, a partir do momento em que ele se rendeu, ele caiu aos meus pés. Saulo tinha uma crise de identidade violenta. Ele achava que estava fazendo a coisa certa, perseguindo os cristãos. Por que ele perseguiu os cristãos? Alguém sabe? Por causa de Jesus, obviamente. Eles são seguidores do caminho, daquele homem que se auto-intitulou caminho. Mas ele conhecia Jesus? Não. Sabe o que demonstra uma tremenda crise de identidade? As respostas que nós temos para aquilo que nós não sabemos. Como assim? Para aquilo que não conhecemos. Esse Jesus não presta, vamos prender. Mas você conhece ele? Não, mas eu já sei que ele não presta. Giló é bom? Não, é horrível. Você já comeu? Não, mas eu sei que é horrível. Não, vamos fazer uma viagem para tal lugar. Ih, esse lugar é feio. Você já foi para lá? Não, mas é ruim. Irmão, nós vamos ter uma atividade que nós vamos fazer. Ih, eu não me encaixo nisso. Você já tentou alguma vez? Não, mas eu já sei. Está cheio de gente dentro da igreja com crise de identidade, dizendo que não sabe, que não pode, que não é capaz, que não é consigo. Não é comigo não, é com outra pessoa. Mas você já tentou? Você já fez? Você já foi? Não, é muito difícil. Quando Jesus aparece para Saulo, qual que é a pergunta de Saulo para Jesus? Quem és tu, Senhor?
Eu nem te conheço, mas te persigo. Olha o tamanho da crise de identidade. Olha o tamanho do peso de quem compra o que os outros vendem, sem nem se dar o trabalho de procurar saber a verdade. Cuidado, para não ser massa de manobra na mão de alguém mal intencionado. Fizeram de Saulo uma máquina de resultados contra alguém que ele nem conhecia. Ele não conhecia Jesus. Ele não podia dizer nem bem e nem mal de Jesus. Agora Ananias está preocupado, porque Ananias diz: Senhor, esse homem pode me prender, o bicho pode pegar. Esse homem é um perigo para mim, porque qualquer um que invoca o teu nome, ele tem poder para prender, e eu posso ser preso. Isso é uma ameaça à minha vida, Senhor. É para eu ir? E Deus diz: ele está orando. Põe o próximo tópico. Ananias revela como a igreja olha para Saulo. Paulo era, para os cristãos, uma o quê? Ameaça. Saulo e Paulo são a mesma pessoa, se alguém não sabe. Deus depois vai lá e fala, e Saulo começa a se auto-intitular Paulo, e não mais Saulo, tá? Que também era uma variante do seu nome. Para os religiosos, líderes religiosos da época, ele é uma máquina de resultado. Para os cristãos, para a igreja de Jesus, ele era uma ameaça. Mas e para Deus, pastor? Quem é o apóstolo Paulo para Deus? Vamos ver o versículo 15. Vem comigo no verso 15. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem a quem? Aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Esse homem que é uma ameaça à igreja, que é uma máquina de resultado aos líderes religiosos, é um instrumento para Deus. É um homem que vai ter a coragem de pregar para quem ninguém tem coragem de ir. Gente, olha a diferença do Saulo para o Paulo, a mudança do homem. Esse primeiro Saulo persegue alguém que ele nem conhece, ele vive em função do que os outros dizem, mas o apóstolo Paulo já não se importa se vão falar mal, criticá-lo por pregar os gentios. Se Deus deu uma visão para ele pregar os gentios, ele vai pregar. Agora um homem com uma identidade não definida pelo que os homens dizem, mas definida por Deus. Não importa se alguém vai virar a cara para mim, não importa se alguém vai fingir que não me conhece, como Paulo repreende Pedro, está lá no meio dos gentios, estão comendo, bebendo e tudo mais. Chegam os irmãos de Jerusalém, o Pedro começa a se distanciar e fingir que não conhece, finge que nem estava ali na roda. Já viu gente fazer isso? Quem já viu? Tem gente que nos abraça, celebra, chega alguém e finge que não conhece a gente. Paulo deu uma bronca, falou: Pedro, o que é isso? Que coisa feia que você fez. Você é um exemplo dentro da igreja, Pedro, você é uma referência. Se você não quisesse sentar e comer com os gentios, tudo bem, mas você sentou, comeu, conversou, e agora só porque chegaram os irmãos de Jerusalém, você vem fingir que não está tendo comunhão? Uma identidade bem definida traz para nós uma convicção de fé praticamente inabalável, praticamente incorruptível. Tanto que esse Paulo, com a sua identidade bem definida pelo céu, ele vai dizer: eu já não luto mais como quem está dando murros no vento. Eu já não estou lutando às cegas. O Saulo do começo é um homem que luta às cegas. Ele não sabe, ele está perseguindo quem ele nem conhece. Ele está criticando aquilo que ele nunca teve uma experiência. Mas agora ele fala: eu não corro na arena à toa. Eu não luto à toa. Agora eu sei lutar. Agora eu sei correr. Agora eu aprendi que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Irmão, o mesmo Deus de Paulo é o Deus de Rogério, é o Deus de... E quer te capacitar a correr a sua carreira, a lutar as suas guerras, a vencer e glorificar o nome de Jesus, vivendo a sua identidade dada pelo céu e não mais marcada pela terra. Assuma a sua identidade. Esse Saulo recebe um chamado. Qual chamado? Levar a palavra de Deus aos gentios. Ser um vaso escolhido, ser um vaso precioso. E o principal, e que ninguém queria: eu quero ser o apóstolo Paulo. Eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome.
Na identidade de Paulo vai estar lá: esse homem vai sofrer muito, mas não vai me negar jamais. Gente, isso é incrível. Só uma identidade do céu mantém um homem desse jeito. Põe o próximo tópico, por favor. Olha o que diz aí, ó. Paulo era para os discípulos um problema. Por quê, pastor? Porque apesar de para Deus, eu já volto aqui nesse 16, para Deus, ele ser essa pessoa aqui que eu falei, para os discípulos ele é um problema. Olha o que diz o verso 17, vem comigo no 17. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: o irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, para cá, me enviou para que você volte ao quê? Enxergar, e fique cheio do quê? Do Espírito Santo. Gente, presta atenção no que vai acontecer aqui. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi o quê? Restaurada. Ele se levantou, foi batizado, e depois de comer recuperou as forças. Logo começou, Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: ele é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois, olha isso aqui, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para fazer o que com ele? Para matá-lo. Aí, vamos lá, só para o versículo 28, vem comigo aqui no 28, ó. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas esses procuravam o quê? Matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. Sabe quem é Saulo? Saulo é um novo convertido, apaixonado por Cristo, que agora descobriu sua identidade, não mais definida pelos homens, mas definida pelo céu. Esse homem vai anunciar Cristo, esse homem vai pregar Cristo, esse homem vai padecer pelo nome do Senhor, mas não vai negar sua fé. E ele começa a entrar em tudo que é debate, e ele aumenta a temperatura em Jerusalém. Como assim aumenta a temperatura? Gente, depois da morte de Jesus, Jerusalém está pegando fogo. Aquele ambiente de apreensão. Os discípulos, no primeiro momento, fogem, se escondem. A gente já falou disso e vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas Jesus vem e os encoraja. Jesus ressuscita, entra na casa, encoraja aqueles homens. Eles começam a sair e pregar, mas eles não queriam ficar em tanta evidência e queriam evitar debates. Por quê? Porque eles eram o menor número, porque eles temiam pela própria vida, porque são seres humanos. Quem entende isso, diga amém. O medo, o que vão fazer comigo? Vão me prender? Vão me matar? Vão me excluir? Não, calma, Saulo, calma, ó. Vai devagar, porque isso aí vai dar confusão. Quando eles viam, estava o Saulo discutindo. Surgia um lá de língua grega, ninguém sabia falar, Paulo entrava no grego. Se surgisse um de língua romana, ele ia na linguagem romana. Se é judeu, vamos embora. Saulo era uma potência nas mãos de Deus agora. Só que isso traz um alvoroço para os discípulos e coloca os discípulos em ainda mais evidência. O que eles fazem? Esse homem se tornou um problema? Esse homem se tornou um problema, então a gente precisa fazer o que com o problema? Pode deixar o tópico aí para mim, por favor. Descarta. Manda para longe. Manda ele para Tarso. Afinal de contas, ele é de lá. Saulo, de onde você é? Sou de Tarso. Ô, Saulo, que benção, hein? Jesus mudou sua vida? Mudou. Gente, é bonitinho, né? Jesus mudou sua vida? Mudou. Você acredita que ele pode mudar sua família? Eu acredito. Então agora você vai lá para Tarso e vai fazer a obra lá. Só que Saulo era novo, o quê? Convertido. E em Tarso não tinha igreja. Como é que você vai mandar um novo convertido se autodiscipular? Ele está começando a conhecer, ele está começando a se relacionar com Cristo e com a igreja. Ele não sabe. Tudo que ele aprendeu tem a ver com a doutrina religiosa do judaísmo. Ele não sabe viver o cristianismo. E os discípulos com medo, com o quê?
medo do que eles podem sofrer tendo Saulo em Jerusalém, ao invés de mantê-lo ali para discipulá-lo, prepará-lo e então enviá-lo, eles mandam longe, igual a gente faz às vezes com problemas. Surge um problema, a gente foge dele, a gente passa para os outros, a gente corre dele. Irmãos, enquanto nós não tivermos coragem de encarar os nossos problemas, nós não vamos viver a identidade que Deus deu para nós. Mas eu vou falar. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Pare de esperar que os outros tomem a decisão que é para você tomar. Seja homem de verdade, seja mulher de verdade e tome suas decisões. O que fizeram com Paulo quase matam o ministério desse homem, quase matam a fé desse homem. Irmão, tem uma mensagem que está falando muito comigo e eu vou compartilhar com alguns homens por esses dias. É uma mensagem que eu ministrei 2 semanas atrás, na quarta-feira. O rei Davi, dentre seus filhos tinha um chamado Adonias, que era muito bonito. E o Adonias era muito bonito e falava: então eu vou reinar porque eu sou muito bonito. E a Bíblia diz que o pecado de Davi com Adonias foi não corrigi-lo. Quem tem que corrigir Rogerinho e Israel sou eu e a mamãe. Não, deixa que alguém vai tratar com ele, deixa que alguém vai falar com ele. Ô Marcelo, ô Silmar, vocês são líderes jovens, vocês falem com o Rogerinho. Irmãos, pessoas podem nos ajudar, mas a responsabilidade é nossa. As conversas difíceis que precisam acontecer, eu preciso assumir minha identidade. Tem alguém aqui que crê que sua identidade é definida por Deus e não pelos homens? Então faça o que Deus mandou você fazer. Pare de procrastinar, pare de adiar, pare de chutar o problema lá para Tarso, vai para Tarso. Aí a gente fica aqui em Jerusalém de boa. O que tem de gente que não encara a sua realidade, que não encara a sua dor, até o luto, irmãos, é importante encarar a sua dor, reconhecer suas fraquezas, suas fragilidades, seus bloqueios, traumas. Isso não corrompe sua identidade, na verdade, isso faz você virar a página dessas dores e manter intacta, íntegra, a sua identidade definida por Deus. Sabe o que corrompe a nossa identidade? Não é reconhecer, eu tenho medo, não é reconhecer, eu me sinto inseguro, não é reconhecer, eu estou me sentindo fraco, eu estou a ponto de desistir. O que faz a gente negar, ser corrompido na nossa identidade, é justamente a gente viver em negação sobre isso, não encarar, não lidar com o problema, escondê-lo debaixo do tapete. Uma hora a gente vai tropeçar nele. Pessoas tiram a vida porque elas querem fugir dos problemas e na verdade arrumam um problema eterno, maior de todos. Uma pessoa que está pensando em suicídio, ela quer tudo menos morrer. O que ela quer na verdade é ter paz. O que ela quer na verdade é não acordar e ter que lidar com a vida que ela está vivendo. Ela não quer lidar mais com o preconceito, com as dívidas, com o abandono, com a rejeição, com a frustração, com a traição, com a consequência dos seus erros, seja o que for. Ela quer fugir daquilo, é ou não é, gente? Ela quer fugir. E ela diz: vou fugir dos meus problemas, vou dar fim à minha vida e vou ter paz. Não, é aí que vai começar o grande problema eterno. Não faça isso. Viva. Pastor, mas eu não dou conta. Chame alguém de Deus, alguém que você olhe e diga: essa pessoa é mais capacitada que eu. Porque se ela é tanto quanto você ou menos e você não está dando conta, não adianta chamar. Chame alguém mais capacitado que você, alguém que já chegou onde você quer ir. Porque o problema também é que na hora de compartilhar com alguém, a gente compartilha com um amiguinho. 99% dos nossos amiguinhos não tem condições de nos ajudar nos maiores problemas da vida. Eles são uma bênção para dividir um monte de coisa da vida, mas os grandes problemas, eles vão fazer a gente continuar indo para o buraco. E um monte de gente, se tivesse me ouvido, teria evitado problemas maiores. Mas a teimosia, a identidade do mundo, do temperamento, e legal e joia. A gente precisa assumir a identidade do céu. A gente precisa assumir a identidade de Deus. Tem um problema, vamos lidar com ele. Senhor, como eu devo lidar com esse problema? Senhor, como eu devo encarar essa situação? Senhor, a quem eu recorro? Com quem eu falo? Quando Jesus aparece fazendo sinais, será que Saulo não fez uma oração dizendo: Senhor, é ele o Messias?
Porque quando Saulo ora, Deus responde. Responde ou não responde, gente? Quando ele caiu de joelhos e orou, Deus não foi lá e chamou Ananias e falou: você vai, eu estou com medo, vai com medo. Mas vai. Senhor, mas o Saulo não é problema meu. Agora é. Desde quando? Desde que eu te dei ele como problema. É outra coisa que é incrível, Deus dá algumas pessoas como problema para a gente. Aqui não, aqui vocês são bênçãos que Deus me deu. A primeira aqui, a irmã Beozão riu, primeiro. É brincadeira, a gente está em família. Irmãos, tem problema que Deus dá para a gente resolver. Quem já percebeu isso? Nem todo problema é o diabo que envia não, viu? O diabo mandou esse problema para mim. Saulo, no primeiro momento, para Ananias, é uma bênção ou um problema? Não, fala aí para mim, uma bênção ou um problema? E quem foi que mandou o Saulo para o Ananias, ou Ananias ir para o Saulo? Quem? Então para. É para eu falar? É. Para de ser frouxo. E eu estou pregando para o Rogério, mas mais alguém está ouvindo. Ô Rogério, para de ser frouxo. Mais alguém? E lida com aquilo que Deus está mandando você lidar. Para de fugir. Para de fingir que não há um problema. Encare. Por quê? Porque Deus está olhando para esse Saulo e está dizendo para mim, olha o tópico aí, ele é um vaso escolhido. Para os líderes religiosos é uma máquina de resultado. Para os cristãos uma ameaça. Para os discípulos um problema. Mas para Deus é um vaso escolhido. Um homem precioso, responsável por partir o pão com quem? Com gentios. E a gente ministrou recente em Lucas 22, na última ceia, Jesus dizendo aos seus discípulos: façam a mesma coisa em minha memória e anunciem a minha morte até que eu venha. Quem crê nisso, diga amém. Só que os discípulos de Jesus ficam inseguros de partir o pão com gentios. Eles querem partir só entre eles. Aí Jesus vai lá e busca o Saulo. Esse cara é bom para partir o pão com gentios. Irmão, Deus vai te levantar para fazer o que ninguém tem coragem de fazer. E a gente tem tanto medo que nem amém sai. Jesus não chamou Paulo para tomar o lugar de Pedro, nem tampouco para ser o João, o novo João. O João continuava vivo, não o Batista. Jesus chamou Paulo para ser Paulo. Jesus chamou Rogério para ser Rogério. E chamou para ser. Há algo que eu não vou conseguir fazer. Há alguém que eu não alcanço. Há alguém que não vai parar para me ouvir, mas está esperando você. A salvação da vida de alguém está na sua identidade dada pelos céus. Pessoas vão ser salvas quando eu e você assumirmos a nossa verdadeira identidade de cristãos aqui na terra. O nosso testemunho vai encorajar alguém. Mas nem todo mundo vai compreender. Vamos lá para Marcos 3. Marcos capítulo 3. Deus está falando com alguém hoje aqui? Então nós já entendemos sobre Saulo, mas vamos entender mais alguém aqui. Marcos 3, verso 21. Marcos capítulo 3, versículo 21. Está escrito assim, ó. Quando os familiares de Jesus, vamos ler o 20, que é melhor, dá entendimento melhor. Certo dia Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo ele e seus quem? Discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Agora, fala bem forte aí, o que os familiares de Jesus diziam dele? Está fora de si. Os familiares de Jesus tentaram impedi-lo. Na Almeida Revista e Corrigida vai dizer que eles buscavam prendê-lo. Quando seus parentes ouviram isso, saíram para prender. Pois diziam, o que eles diziam sobre Jesus? Está fora de si, surtou. Virou a cabeça. Irmão, nós estamos falando de Jesus, o Cristo. Nós estamos falando de Jesus que nasceu do ventre de Maria virgem. E ninguém mais, ou melhor ainda, ninguém conhecia essa história melhor do que Maria, José e os irmãos de Jesus. Eles estão dentro de casa, eles sabem a história. Eles sabem o que Deus falou. Só que mesmo as pessoas sabendo o que Deus falou a nosso respeito, o nosso propósito de vida, vão ter momentos que pessoas vão achar que a gente é louco.
Porque a gente continua amando, a gente continua perdoando, a gente continua evangelizando, a gente continua insistindo. Alguém fura a gente permanece. Alguém trai a gente ama. Alguém puxa o tapete, a gente perdoa, levanta, estende a mão de novo. Irmão, porque o cristianismo não é sobre nós, é sobre Ele. A nossa identidade não é definida pelo que os homens fazem conosco, mas é sobre o que nós fazemos com aquilo que Deus nos mandou fazer, com a palavra que Deus nos deu. O que eu faço com a palavra que Deus me deu? Eu venho aqui colocá-la em prática, eu venho aqui procurar cumprir com o melhor das minhas forças. Depois eu peço perdão naquilo que errei, eu peço alinhamento e vou de novo procurar cumprir aquilo que Ele me chamou para cumprir. Quem entende isso? Próximo tópico, presta atenção nisso. Olha Jesus, falamos de Paulo, mas olha Jesus. Jesus era para os seus irmãos um homem o quê? Fora de si. Ô pastor, eu me converti, sabe, os outros estão achando que eu estou ficando doido. Fica tranquilo, falaram isso de Jesus também, falaram de Paulo. Paulo, as muitas letras estão te fazendo delirar, você está louco. Chamaram Paulo de louco também. Chamaram Jesus de louco. Será que eu falo essa? Vou falar. Sabe o que me preocupa? É quando todo mundo está achando a gente muito normalzinho. Quando a gente está muito legal, muito agradável. Nossa, pastor, então o senhor está dizendo que ele tem que ser insuportável? Não, irmão, pelo amor de Deus. Irmão, tem gente aqui que Deus me livre, se você ficar mais chato, eu não sei se eu aguento. Segura onde está, por favor. Em nome do Senhor Jesus, pela nossa amizade, aliança e pastoreado. Tendo dito isso, o que eu quero dizer é que se a gente não incomoda o inferno, provavelmente a gente está divulgando ele. A gente está cooperando com ele. Se a minha vida, a sua vida não está incomodando o inferno, há uma grande possibilidade de, ainda que inconscientemente, nós estarmos trabalhando mais pelo inferno do que pelo céu. Tem nada a ver. Tem nada demais. Eu imagino, o diabo fundou 2 agências de publicidade, uma não tem nada a ver e a outra não tem nada demais. E os crentes saem com a plaquinha, não tem nada a ver, não tem nada demais. Não tem nada a ver, não tem nada demais. Eu quero ver no juízo, falando, não tem nada a ver, não tem nada demais. Não. Irmãos, em algum momento, alguém vai dizer, vai orar de novo? Está lendo a Bíblia de novo? Quantas vezes já leu a Bíblia? Lembra que ano passado você leu? Estou lendo de novo esse ano. Mas você já não leu ela inteira? Li. E por que está lendo de novo? Porque toda vez que eu leio, primeiro eu me relaciono com o meu Pai, meu Criador. Segundo, porque eu conheço mais Ele. Terceiro, porque eu ainda não aprendi tudo que tem aqui. Quarto, porque ela dá vida para mim e dá vida para você. Senta aqui que eu vou te compartilhar o que Ele falou comigo hoje. Não é para você ser grosseiro com quem está reclamando que você está lendo a Bíblia. Não é para ser grosseiro com quem está reclamando que você está orando. Não é para ser estúpido com quem está reclamando que você quer vir para o culto, quer vir para a igreja, quer vir evangelizar, quer vir para a oração das 5, das 15, sei lá o quê. É para procurar encorajá-los. Procura encorajar. Paulo preso prega para o carcereiro. Ele não fica falando miserável, você vai ver, eu vou orar. Não, vou te dar mais 15 minutos, depois vou orar, Deus vai mandar um terremoto aqui. Senhor, avisa o Thor aí que o negócio vai pegar. Vou precisar dar uma sacudida nisso aqui. Endemoniado. Tem um endemoniado aqui na porta. Irmão, tem crente que acha que vai ganhar os outros chamando todo mundo de endemoniado. E eu às vezes chamo uns. Gente, aqui, pau que dá em José, dá em Zé também. Não é, Zé? É. Ei, a gente precisa viver nosso propósito, ainda que nos chame de louco, ainda que duvidem de nós, ainda que questionem qualquer coisa. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, a minha identidade é definida pelo céu, é por Deus, não é pelos homens. O verso 22 diz assim, ó, olha o que os homens dizem sobre Jesus. Então, a família diz que ele está fora de si. 22, então os mestres da lei, olha, gente incrível, né? Só que não, que tinham vindo de Jerusalém, disseram, está possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios, é dele que recebe poder para expulsar demônios. Olha o que diz também, João 11, 47 e 48, põe para mim bem rapidinho. Então os principais sacerdotes, nós vimos aqui, tá? Ó, eu li aqui com você sobre mestres da lei. Agora os sacerdotes. Sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. O que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida esse homem realiza muitos sinais. 48. Se permitirmos que continue assim, logo todos o quê?
crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. E por fim, põe para mim Mateus 21:46. Cadê? Queriam prendê-lo, mas tinham medo de quem? De quem? Das multidões, pois elas o consideravam o quê? Um profeta. Presta atenção, quem era Jesus para os religiosos da sua época? Põe aí para mim, uma ameaça. Jesus era para os religiosos uma ameaça. Por quê? A gente precisa dizer que ele é endemoniado, porque ele é forte, ele é poderoso. A gente precisa tentar minar a fama dele, porque todo mundo está crendo nele. Mas a gente precisa fazer isso escondido, porque as multidões, muitos estão considerando ele um profeta, e se a gente prendê-lo diante da multidão, eles podem se voltar contra a gente. Irmãos, eu estou mostrando para vocês o quanto Paulo e quanto Jesus foram julgados, taxados e rotulados, e nada disso definiu a identidade deles. A identidade deles vinha do céu. Eu estou aqui para te dizer que independente do quanto te taxaram, o quanto você sofreu na vida, o quanto a vida te marcou, o quanto o momento está difícil, isso não muda a sua identidade. Você tem um DNA dado por Deus. Quando Deus chamou o seu nome, Ele chamou com um propósito: glorificar o nome dEle aqui na terra. Creia. Quem é Jesus? Para os seus discípulos, Lucas 24, do 19 ao 21, põe para mim bem rapidinho. Que coisas, perguntou Jesus. Jesus está andando com os dois discípulos, estão indo para Emaús, desesperados com medo. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de quem? De Deus e de todo o povo. Tem gente que fala, eu reconheço que ele não sei o que, mas 20. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Agora olha o 21, olha o 21. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria quem? Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Quem era Jesus para os seus discípulos? Põe o próximo tópico para mim, por favor. Jesus era para seus discípulos uma frustração. Não, pastor, não era, era. Nós esperávamos que ele fosse remir Israel. Nós tínhamos esperança que ele ocuparia o trono de Davi, mas já fazem 3 dias que ele morreu. Que tristeza. Lá os dois de Emaús vão falar, é verdade que umas mulheres foram até a sepultura e disseram ter uma visão de anjo, disseram que viram ele, e alguns discípulos também falaram, mas a gente não tem certeza. O fato é que nós estamos frustrados. Andaram com Jesus, comeram com Jesus, viram Jesus operar sinais e prodígios, receberam poder, e através do poder que receberam de Deus, sinais e prodígios aconteceram. Mas quando a pressão veio sobre eles, o medo, o desespero, a frustração, a identidade deles se perdeu. Cuidado, não deixa a frustração cegar você, não deixa a decepção cegar você a ponto de você perder a sua identidade. Ei, talvez você que está em casa, você fica tentando ser os outros. Pare de tentar ser os outros. Eu vou falar. Quando a gente entra numa crise de identidade, a gente se torna invejoso, porque a gente quer ter o que os outros têm e ser quem os outros são. Pessoas que nunca tiveram inveja de ninguém, quando entram em crise de identidade. Sabe por quê? Porque quando a gente pega o celular e abre a rede social, poucas pessoas postam, compartilham os perrengues. Eles geralmente compartilham os pódios, as conquistas, as vitórias. Se bem que tem gente que é especialista em Muro das Lamentações, rede social. Deixa eu lamentar aqui, vai que Deus me atende, vai que os outros estão assistindo aqui e vê o quanto que eu estou sofrendo, faz alguma coisa por mim. Ei, você não foi criado por Deus para viver com inveja de ninguém. Amém, obrigado, alguém falou amém. Eu e você não fomos criados para, ainda que por causa de frustrações, decepções, expectativas desalinhadas. Jesus nunca disse que ele iria reinar aqui nessa terra, nunca. Eles é que não aprofundaram o relacionamento. Sabe que a maioria das nossas frustrações, elas vêm de expectativas desalinhadas que Deus nunca nos prometeu. A gente é que criou uma coisa na nossa cabeça. A gente cismou que Deus quer que a gente seja alguma coisa. Cismou.
É alguém que cismou que, eu vou cantar na igreja. Fui chamado para cantar, ele vem, irmão. E a voz dele é tipo a minha, para pior. Só que ele não é pastor, eu sou pastor, então aí o pessoal acaba deixando. Aí a pessoa cisma e começa a ficar em cima do Leandro e da Jenny. Não, porque eu quero, não, porque eu quero, porque eu quero. Graças a Deus, Deus quietou, porque o Leandro estava numa crise familiar. Eu não vou falar quem, mas uma pessoa dentro da casa dele, irmão, se tentasse levantar para o ministério de louvor, eu ia dar uma carta de recomendação para outra igreja, os dois. Brincadeiras à parte. Mas, aí a pessoa cisma que ela tem que ser uma coisa. Aí ela chega lá e vê que não é nada daquilo que ela pensou. O que eu vejo de gente, humildezinho, até, a gente brinca, né? Até pegar a coxinha na mão. Quero ser pastor, quero pregar. Aí quando prega, quando se torna pastor, irmão, já falei, eu não queria ser pastor não cresci sonhando. Deus, o meu sonho é numa sexta-noite estar em casa, pensando assim, agora eu vou jantar com a minha esposa e meu filho, alguém liga e fala, pastor, preciso de uma visita urgente, tem uns demônios aqui em casa. Amor, guarda a comida que eu tenho um compromisso com os demônios. Pastor, vamos com a gente fazer um churrasco. Não posso, irmão. O que foi? Eu marquei uma visita, tem uns demônios me esperando lá não sei aonde. Eu estou indo lá, eu não sei se esses demônios vão demorar ou vão ser rápidos. Tem demônio que é rápido, mas tem demônio que é teimoso, e de repente pode estender demais. Então eu não estou, poxa pastor, você vai trocar eu pelos demônios? Pastor, eu fiz uma comida tão gostosa. Fala, pois é, mas hoje o meu compromisso é para expulsar os demônios. Quando eu falo compromisso com os demônios, você entendeu, pelo amor de Deus, né? Ei, para de viver fantasiando uma vida que não é a que Deus te deu. Se alegra, esse é o dia que o Senhor fez. Pastor, eu não estou onde eu gostaria, eu não estou vivendo tudo que eu gostaria. Pastor, eu estou com dor, pastor, eu estou com luta. Pastor, irmãos, eu vou te dizer que eu estou vivendo um tempo que é um bombardeio atrás do outro. Esses dias eu comecei a orar, falei, Senhor, acho que eu vou pedir uma licença da igreja, sem brincadeira. Eu preciso de um tempo sabático, eu preciso de um tempo a mergulhar em Deus, em Deus, e Deus, e Deus, e Deus. Porque a gente é humano, e vem uma em cima da outra, e vem uma em cima, quando você fala assim, agora melhorou, vem outra. Às vezes, você, sabe aquela coisa de subir, toma um fôlego e já afunda de novo? E às vezes, você está olhando para alguém dizendo, eu quero ser, mas você não faz ideia do que é aquilo. Deus te criou para ser você. Olha para quem está do teu lado e diga, que bom que você está ouvindo essa palavra. Deus te criou para ser você mesmo, e Ele vai te usar muito. Diga, mas ser você não é ser uma pessoa dura, que não é moldável, ensinável. É a partir de você, Ele vai fazer algo ainda melhor. Deixa Ele mexer, deixa Ele aperfeiçoar, deixa Ele transformar. Lembra, Jesus era para os seus discípulos uma frustração. Mas aí, irmãos, eu não vou ler que senão fica muito extenso. Jesus aparece, anda com eles, eles falam aquilo lá, a gente está frustrado, eles param, nós vamos dormir aqui, e Jesus faz como quem vai passar, eles falam, não, fica com a gente, come com a gente, e não, passa a noite. Jesus pega o pão e parte o pão. Quando Jesus parte o pão, aqueles homens têm seus olhos abertos. Essa é uma noite de abrir de olhos aqui em nome de Jesus. Os olhos de Paulo se abriram quando ele viu Jesus na estrada de Damasco. Os olhos desses, aliás, os olhos espirituais dele se abriram, ele viu que ele era cego, estava perseguindo quem ele tinha que servir. E depois, com a oração que ele recebe de Ananias, ele passa a enxergar e viver o propósito. Os olhos dos dois discípulos estão indo para Emaús, quando Jesus parte o pão, se abrem, e rapidamente eles tomam uma decisão, vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para a igreja, vamos voltar para o corpo. A nossa saúde está na unidade, gente. Jesus deixou uma oração que está valendo até hoje. Tudo que vocês pedirem em oração ao Pai, crendo, vocês receberão. Alguém já leu isso na Bíblia? Só que tem que ler o capítulo inteiro. No capítulo inteiro Jesus vai dizer, Pai, eu oro para que eles sejam um como eu sou um com o Senhor. Eu neles, eles em mim. Eu no Senhor, eles em mim. Jesus fica enfatizando a unidade. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Quem é que pede bem? Aquele que está na unidade, aquele que entende em Cristo a visão do corpo de Cristo, a visão de Deus como reino. Quem está entendendo? Os olhos se abrem. Jesus era para os seus discípulos uma frustração. Pode pôr o próximo tópico. Mas só
até que se cumprisse o propósito completo. Uma frustração, a cruz, uma frustração, a prisão, um julgamento injusto, mas quando ele ressuscita, aparece para esses discípulos, depois entra na casa onde todos estão, e os dois chegaram lá também, e ele entra dizendo: paz seja com vocês. O que eles precisavam naquela hora não era prosperidade, não era comida, não era recurso, não era cura, era paz. Eles estão atormentados por tudo que aconteceu, e Jesus, eu quero aqui profetizar que vai entrar na tua casa com aquilo que você precisa. Talvez não é bem com aquilo que eu e você estamos pedindo, mas ele vai entrar lá declarando aquilo que nós precisamos. Como ele disse: paz seja convosco, ele vai dizer: aquilo que precisa seja na sua casa. Quando entendemos a nossa identidade, nós voltamos para a unidade, e voltando na unidade, com a identidade restaurada, definida por Deus, a paz também entra. Essa vai ser uma semana de paz, mesmo no meio da tempestade e da tribulação. Essa vai ser uma semana de paz no nosso coração, porque Jesus está dentro, porque a nossa identidade vem de Deus. Quando a obra é completa, as coisas mudam. Agora esses homens estão em paz, agora esses homens estão unidos à igreja, agora esses homens vão avançar. Irmãos, olha o que diz o verso 23 aí do Marcos, que eu parei no 22, olha o 23. Jesus os chamou, quando eles falam negócio de demônio, né? E respondeu com uma comparação: como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino o que, gente? Um reino o que? Dividido internamente, será o que? O nosso problema não é o que vem de fora, é o que está acontecendo dentro. O problema da igreja não é a perseguição, mas a política, mas o atual isso, o atual aquilo, não gosta da igreja. Irmão, a igreja nunca parou por causa de perseguição. Perseguição sempre fez a igreja crescer. Sabe o que derruba uma igreja? Pecado dentro dela. O nosso problema não está fora, está dentro. É quando um começa a invejar o outro, é quando um começa a falar mal do outro, é quando começa a rodinha de falsidade, é quando começa a rodinha de interesse, é quando começa um querer puxar o tapete do outro, é quando começa o vale tudo aqui dentro. A gente vai para o céu, pode prostituir, pode adulterar, não tem nada demais. É quando a gente acha que a gente pode tocar naquilo que é de Deus, que é santo, e que Deus vai entender. São os rachas internos da nossa estrutura espiritual, da nossa estrutura congregacional. Jesus disse: o problema é um reino dividido internamente. Como é que está o seu coração? Está aliançado com a palavra? Porque se rachar vai dar ruim. Ele continua ainda dizendo 25: da mesma forma, uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. A igreja. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém que é capaz de amarrá-lo e saquear o quê? Sua casa. Irmãos, presta bem atenção, o objetivo do diabo é confundir, bagunçar tudo. Põe o próximo tópico aí para mim, porque meu tempo já deu. Olha aí, vem aqui comigo. O objetivo do diabo é confundir nosso valor e identidade, para nos enfraquecer e fazer o quê? Destruir. Se eu e você não entendemos nossa identidade, nosso valor, a gente enfraquece e aí ele consegue nos destruir. Em João 16, 28, Jesus diz: eu vim do Pai e outra vez volto para o Pai. Jesus sabia sua identidade, sua origem e o seu fim, de quem ele veio, de onde ele veio e para onde ele vai. Mergulhe em Deus, Deus vai mostrar para você, você veio dele e vai voltar para ele em nome do Senhor Jesus. E para terminar, pode ir para o próximo tópico, por favor. Olha aqui, tem 2 tópicos, eu termino. Mas sua identidade, assim como a de Paulo, está bem definida por Deus. Pastor, o diabo está tentando me confundir, tumultuar minha mente, tumultuar minha cabeça. Paulo, quando entendeu quem ele era, Jesus já sabia. Eu peguei os dois porque alguém pode dizer: pastor, mas você fala de Jesus, Jesus é Deus na terra. Ok, Paulo era um comedor de comida igual eu e você. Ele não comia arroz e feijão igual a gente, mas era um homem sujeito aos mesmos pecados, igual a gente. Com a identidade bem definida, ele foi o grande apóstolo de Cristo. Com a identidade bem definida pelo céu, você vai ser aquilo que Deus te chamou para ser. Sua identidade, assim como a de Paulo, está bem definida por Deus, e com o propósito completo, ele passa a ser aquele a quem o Pai enviou. Os 2 discípulos que iam para Emaús, quando ele parte o pão, diz: ele o enviado. Sabe, quando Jesus completa a obra, todo mundo reconhece que Jesus é o enviado de Deus. Que as pessoas que cruzarem o seu e o meu caminho reconheçam que Jesus é o enviado de Deus, que Jesus está conosco, que Jesus está na nossa vida. E o último tópico para a gente poder orar: assuma sua identidade em Deus e viva como alguém que o Pai
como alguém que o Pai enviou, está escrito enviado, ele está errado, enviou com um propósito abençoado, em nome de Jesus. Pare de tentar ser qualquer outra coisa, pare de se auto-sabotar, assuma hoje sua identidade em Deus. Você foi criado para ser aqui na terra, imagem e semelhança de Deus, e revelar a glória de Deus a quem está ao teu redor. Só quem crê, diga amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, pode aplaudi-lo, glórias a Deus.